Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos conversar sobre monitoramento de frota. Nem todos sabem, mas o Rio Ônibus conta com um moderno centro de controle operacional, que através do GPS sabe onde cada ônibus da cidade está. Além de acompanhar as operações, o sistema permite o compartilhamento de dados e prestação de contas com a prefeitura. Para conversar sobre esse assunto, convidamos Daniel Lopes, mestre em Engenharia de Transporte pela COP UFRJ e gerente de operações dos consórcios Intersul, Internorte, Transcarioca e Santa Cruz. Daniel, um prazer estar aqui falando com você. Você que é o responsável por essa área técnica aqui do Rio Ônibus e acompanha a operação dos ônibus já há bastante tempo no dia a dia. Explica para a gente quais as principais funções desse Centro de Controle e Operações, que a gente chama de CCO, aqui do Rio Ônibus, e qual o tipo de informações que ele pode fornecer. Boa tarde, primeiramente. Boa tarde a todos os ouvintes. Paulo, obrigado aí pela oportunidade. Esse nosso centro de controle ele faz um monitoramento e captação dos dados dos ônibus do município do Rio de Janeiro. Nós temos uma frota hoje de cerca de 5 mil carros e a gente recebe esses dados aqui. São transmitidos, os ônibus têm um equipamento, um GPS, e esse dado é transmitido via celular para cá, para a nossa central de monitoramento. E com isso a gente consegue saber a posição dos ônibus em tempo real. A cada 1 minuto esses dados são transmitidos para cá, a gente guarda todos os dados aqui e retransmite esses dados para a Secretaria de Transportes. Certo. Então, se eu quiser saber se determinado ônibus de determinada linha ou empresa, eu consigo mapear isso por ônibus, por linha, por empresa, isso. Por bairro, por rua, assim? Tem essa possibilidade? Exatamente. De minuto em minuto a gente recebe esse dado e então a cada minuto a gente tem informação do local do ônibus, a velocidade que ele está rodando, a via que ele está, e isso aí depende também de outros fatores tecnológicos que às vezes pode ter um problema de sombra, que eu uso o celular. Então, sim, se o celular tiver com problema, ele não vai transmitir nesse período. É como ocorre com o celular às vezes. Você tem algumas áreas de sombra, você está andando às vezes falando ao celular e ele apaga do nada. Isso, por causa disso. O mesmo acontece com o GPS, então. Se ficou sem sinal do celular, o GPS não vai estar transmitindo naquele momento. Certo. Mas o aparelho, ele grava esses dados e transmite posteriormente? Isso. A gente consegue mapear depois o Tem essa retransmissão do dado. Eu consigo rastrear isso, mas no dado que é transmitido para a prefeitura, se ele perdeu aquele momento, só a próxima transmissão que ele vai ter. Certo. Mas então, quer dizer, se eu pego um ônibus que sai da garagem de manhã e todo o trajeto que ele faz ao longo do dia, até ele recolher à noite para a garagem, isso fica gravado? Eu consigo saber a que horas o ônibus estava, em que ponto, onde ele parou, onde não parou, se ele rodou dentro do itinerário, se saiu do itinerário, se ele estava na linha correta. Então, tudo isso, eu tenho os dados aqui armazenados de todos os ônibus? Sim, temos todos os dados guardados aqui. Caso necessário, a gente tem esse dado, eu não me recordo não, mas acho que por contrato a gente tem que guardar esses dados por 2 meses. Certo. Então, quer dizer, hoje qualquer dúvida, por exemplo, se eu tiver dúvida, eu recebo uma reclamação, por exemplo, de um cliente que ficou 1 hora esperando no ponto por determinado ônibus. Eu consigo verificar se naquele período que ele alega se passou ônibus ou não? Sim. Isso é utilizado também para análise de reclamações, tudo isso, é tudo rastreável. Certo. E o pessoal que opera esses equipamentos, eles têm algum tipo de formação necessária? O sistema é todo automatizado, né, Paulo? Então, a gente tem aqui alguns funcionários que são que eles fazem o controle e o acompanhamento das frotas dia a dia. Mas o sistema, ele já dá a posição automaticamente, e aqui a gente faz só um acompanhamento do que está no dia, se teve algum aumento, se teve uma redução, se está tendo algum problema de transmissão. Certo. Nós consegue se monitorar tudo por aqui. Exatamente. Certo. E uma pergunta, por exemplo, a gente vê que os ônibus têm isso. O BRT também tem esse sistema,
os outros sistemas de transporte na cidade, por exemplo, o STPL, que é o sistema de vans legalizadas. As ilegais a gente sabe que não tem, mas as vans legalizadas e os cabritinhos, que são aquelas combis que rodam em determinadas comunidades, que fazem mais a ligação da parte baixa com a parte alta das comunidades, eles estão equipados também com GPS? A prefeitura tem controle sobre tudo isso? Equipados estão, né? O problema é que esses dados não são como os nossos dados aqui, que a gente transmite para a prefeitura, e a prefeitura publica esses dados. Esses dados eles ficam guardados lá pela prefeitura, só que não são públicos. Então, quer dizer, os dados dos ônibus são tornados públicos pela prefeitura e os outros não. Então, exatamente. Não estão disponíveis. Se eu, como usuário, quiser acessar hoje, eu não consigo acompanhar, mapear isso em tempo real. Não como consegue. Acontece com os ônibus. Isso aí, para você acessar, você recebe um dado que é um arquivo TXT, que não é complicado para uma pessoa leiga, mas qualquer pessoa tem acesso a isso do ônibus. Certo. Os outros meios de transporte, os outros modais aqui do município, não é disponibilizado isso, apesar dos modais terem esses dados. Há um tempo atrás, quando a prefeitura anunciou a questão de aplicação de multas através do sistema de GPS, a gente verifica no site colocado pela prefeitura e está disponibilizado para a população toda, que ela coloca um gráfico lá com a frota que está em operação ao longo das faixas horárias do dia. Então, você consegue ver quantos ônibus estavam operando às 6 da manhã, às 7, às 8, às 9, às 10, durante toda a operação. Isso com ônibus acontece em cima disso que a prefeitura emite as multas. Você falou agora há pouco dessa questão de sombra, de informação, de algum equipamento estar desligado. Então, esse sistema de multagem ele é 100% preciso, aferido, ou esses problemas que ocorrem na linha podem dar problema também no sistema? Com certeza, Paulo. Todo esse... hoje, se o ônibus não transmitir 8 informações a cada 10 minutos, então, a cada 10 minutos ele tem que ter 8 registros lá do ônibus. A prefeitura está desconsiderando aquele carro naquela faixa horária. Então, a margem está muito pequena de erro. E, além disso, tem área de sombra, tem locais na cidade, aqui perto de encosta de morro, perto de maciços, que o sistema não funciona, que nem o nosso celular, né, que não funciona. Sim. Então, se o carro não transmite, o sistema não pega. Certo. Existe um centro de operações da prefeitura. Sim. O Corner que a gente vê, volta e meia, aparece lá informações. Existem grupos de trabalho que a gente até participa aqui. O pessoal dá informações sobre acidentes na cidade, sobre o tempo, sobre o trânsito, quando tem um ônibus enguiçado, algum veículo que pegou fogo e tudo. Tem pessoal do Rio Ônibus que fica alocado lá também, porque a gente vê, às vezes, tem representante da Supervia, que faz parte do grupo todo. Tem gente do Rio Ônibus junto com esse pessoal do COR operando também para poder trabalhar com as empresas em tempo real para resolver esses problemas de engarrafamento, de falta de ônibus, esse tipo de coisa? É um trabalho muito legal que nós temos. A gente tem uma equipe residente no COR, que qualquer problema que tem, até às vezes, algum problema na via, algum buraco que esteja atrapalhando a operação, uma árvore que esteja atrapalhando... A gente vê muito isso quando chove, bolsão d'água, sinal queimado, árvore que caiu. Aí o pessoal de operação das empresas já entra em contato com o pessoal do COR, e o pessoal do COR já faz interface junto com o Seconserva, Parques e Jardins... E também outro problema de segurança pública. Teve algum problema em alguma comunidade. A gente precisa informar rápido às empresas para não passarem por aquele local. Então, lá a gente já emite um alerta, o pessoal do COR já emite um alerta para os operacionais, e os operacionais já tomam as medidas necessárias para evitar uma queima de um ônibus, uma depredação... o risco ao usuário também, que é uma preocupação grande nossa. A gente vê agora no verão, especialmente nos feriados e fim de semana, problemas de praia, saída de praia. Sim. Né? São os problemas que já são meio crônicos, né? Porque se repetem sempre nas mesmas linhas e nos mesmos locais. Isso é acompanhado pelo COR também?
pessoal avisa as empresas ou as empresas também já avisam ao pessoal do COR para que, olha, a gente começou a ter problemas em determinado ponto, está havendo invasão, depredação de ônibus. Isso funciona como uma mão dupla também. Isso. Esse fim de semana foi muito ativo isso, que teve um problema grave aí de segurança pública, aí, que depredação de veículo, arrastão, não sei o quê, e as empresas já adicionaram, por essa nossa equipe de controle, a gente já acionava a PM, já acionava a Guarda Municipal e os órgãos competentes para tentar resolver essas questões de segurança também. Certo. Solicitar um policiamento numa área que estava mais crítica, fazer uma operação específica, isso funciona muito bem. E os órgãos sempre cooperam com a gente. Certo, isso é bom. Uma outra pergunta, por exemplo, na sede do Rio Ônibus aqui, os consórcios mantêm seus sistemas de monitoramento. As empresas têm também o seu sistema próprio ou elas utilizam o que está aqui? As empresas também têm seu centro de operação e controle, fazem o seu acompanhamento também na garagem de cada uma? Sim, todas as empresas têm uma equipe de monitoramento. Essas equipes servem para quê? Às vezes para controlar a frequência de um veículo, para manter um intervalo um espaçamento entre os veículos adequado. Certo. Então, se por acaso tiver muito carro junto, eles pedem para algum fiscal dar uma travada para não chegar todos os carros ao mesmo tempo, ou se ocorrer algum acidente, ter uma informação, e além do controle de se o motorista está correndo muito, às vezes tem empresas até que trabalham com alertas, então eles têm um botãozinho tipo de pânico, que qualquer incidente que tem no carro, eles apertam o botão de pânico e a central lá na garagem está sabendo que está vendo algum problema da empresa naquela específica linha, naquele específico carro. Então, pelo que você falou, é uma reclamação que acontecia muito antigamente, que hoje já reduziu bem, é aquela, o ônibus demora a passar, mas quando vem 2, 3 juntos. Sim. Então, esse sistema de monitoramento ajuda, então, para resolver isso. Quando você falou do espaçamento dos ônibus, exatamente, dizer, essa informação em tempo real não é mais aquela informação visual do fiscal que vê os 3 chegando juntos. Ele pode ser prevenido antes da ocorrência. Por exemplo, outra coisa que eu pensei agora aqui, se um ônibus enguiça num lugar que o motorista tem dificuldade de entrar em contato com a empresa, isso também é detectado pelas empresas. Olha, o ônibus está parado há tempo demais em um local que ele não deveria ficar parado. Isso também é visto pelas empresas, também gera uma demanda para que vá lá alguém ver se ocorreu um acidente, alguma coisa? Sim. As empresas ficam vendo e se teve alguma ocorrência, saiu do padrão aquele movimento de um veículo, ele já acende um alerta na empresa que eles podem verificar o que houve, tentar contato com o motorista ou pedir para um outro carro que esteja atrás ou na frente ver o que está acontecendo. Certo. Então, quer dizer, na prática, qual a relevância, então, direto dos equipamentos para o passageiro e para os próprios profissionais? Você acha que isso trouxe aí uma melhoria da qualidade, a possibilidade de melhorar bastante ainda o sistema? Sim. O usuário ele tem a possibilidade de ter a informação em tempo real. Tem alguns aplicativos aí que você consegue... Tem aplicativos hoje que você consegue ver? Que você consegue ver o Movit, tem o Vadiones, que você consegue ver a posição dos ônibus em tempo real. Então, você pode entrar no aplicativo, selecionar a linha e ele vai te dizer que mais ou menos dá uma estimativa da hora que o ônibus está chegando. Então, por exemplo, se eu hoje estou aqui no Rio Ônibus, quero sair, eu posso ir, por exemplo, para o primeiro ponto aqui, eu quero ir em direção ao centro, eu informo o número da linha, aí o aplicativo vai me falar, olha, se o ônibus deve demorar meia hora e tal, mais ou menos isso, te dá essa informação? Isso é importante e acho que é uma coisa que é pouco divulgada ainda para a população. Vamos fazer um podcast só sobre isso, passando essa informação mais para o pessoal. Agora, uma outra pergunta que eu faço. A gente vê muito agora, voltando a um item que a gente falou anteriormente, que é o fato de outros modais não terem esse tipo de monitoramento. E a gente tem visto, ultimamente, pela imprensa, uma série de reclamações com relação ao BRT. E nós aqui no Rio Ônibus recebemos diariamente várias reclamações através do SAC, tudo porque o BRT, antes da intervenção da prefeitura, era dirigido pelos consórcios que operam
o restante dos ônibus. E a gente ainda continua recebendo aqui, embora remeta depois para o BRT, uma série de reclamações. Hoje, a gente consegue visualizar, da mesma forma que são visualizados os ônibus das linhas regulares, a gente consegue visualizar os ônibus do BRT dentro desse sistema? Não. Eu consigo ver, não? Hoje em dia não está disponível. Não sei por que foi retirado isso do ar depois da intervenção. Porque antes isso aparecia também, tinha informação em tempo tinha as real informações também. de tempo real dos ônibus. Aí, depois que os consórcios saíram, eles retiraram essa informação. Certo. Então, fica para os nossos ouvintes essa informação, o pessoal que pergunta muito sobre o BRT. Infelizmente, hoje não temos essa ferramenta com a disponibilidade que tem para todos os ônibus. Então, é uma coisa que deveria ser observada, né, pela prefeitura, para a gente poder dar a transparência que é necessária para todo o sistema. Bem, Daniel, tem mais alguma coisa que você lembra para a gente poder falar do monitoramento? Eu sei que o sistema hoje está passando uma crise aí sem precedentes por conta de problemas que já vinham aí de transporte clandestino, da falta do reajuste da tarifa, do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, e que foram severamente agravados pela pandemia. Mas hoje a gente já vê as empresas aí com seus melhores esforços para colocar as linhas em operação e tudo. Isso vem sendo conversado com a Secretaria de Transporte, essa questão do monitoramento das linhas que estão em operação, tudo isso vem sendo conversado. A Secretaria tem ciência dos problemas que o sistema está passando. Os consórcios têm passado essas informações para eles? Tem, né? Tem. A gente tem reuniões, tem grupos de trabalho, temos conversado e mostrado para eles os problemas, apesar de muitas vezes não ter tido um retorno. Assim, para que isso possa dar mais. Então, a prefeitura tem ciência de todos os problemas e a gente continua com esse trabalho tentando levar para eles as dificuldades que o setor está passando, para que se busquem soluções em conjunto aí para atender bem a população. Então, a população pode ter certeza que a gente tem feito a nossa parte. Entrando agora essa questão também da variante Omicron, da pandemia, que provocou um novo recolhimento do pessoal, muita gente está deixando de sair à rua com medo de se contaminar, e tudo isso afeta diretamente aí o sistema de ônibus, que é sustentado somente por quem paga efetivamente a passagem. Então, se o pessoal não está saindo, fica difícil de manter realmente o ônibus com a qualidade necessária. Bem, Daniel, te agradeço aí pela participação. A gente prestou aí certamente informações de grande importância para os nossos usuários. Vamos marcar um podcast, de repente, com as empresas que já desenvolveram esses aplicativos para que eles façam a divulgação melhor para os usuários. E chegamos aqui ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e para poder compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.